Eu quero compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. E inicialmente nós vamos fazer uma leitura em Gênesis, no capítulo 3. Se alguns irmãos quiserem acompanhar, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 1, aonde a palavra do Senhor diz o seguinte: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia criado, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de todo o fruto do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e assim como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar conhecimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu a seu deu também ao marido, e eles comeram. Abriram-se-lhe os olhos de ambos e perceberam que estavam nus. Cozeram folhas de figueira e ficaram e cinta para si. Depois lá no verso 23 diz o seguinte: o Senhor Deus por isso o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulsou o homem, colocando querubins no oriente do jardim do Éden e uma espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, agradecido que o Senhor nos abençoe e fala aos nossos corações. Eu te oro no nome de Jesus. Amém. Esse texto de Gênesis é muito interessante porque Deus criou o homem para ter o melhor padrão de vida possível. E quem conhece a história sabe que antes Deus fez todo o preparo, criando todas as coisas, plantando e fazendo aquele jardim. Só depois de tudo pronto, Deus criou o homem e a mulher e colocou ali. E nós normalmente conhecemos o jardim do Éden como o paraíso que Deus criou para o homem. Isso é importante porque Deus nos criou para ter uma vida gloriosa. E aqui houve a primeira rebelião do homem contra Deus. É interessante que Deus, na sua infinita bondade, no seu infinito amor, Ele sempre procurou dar o melhor para nós. A irmã Nayara, que veio aqui na frente falar sobre dízimos e ofertas e as primícias, ela falou isso. Deus ele tem nos cumulado de bênçãos gloriosas. Casa para morar, a nossa comida, a nossa saúde, nossa família, tudo isso são bênçãos que Deus nos dá. Mas mesmo assim, se a gente abrir a Bíblia e olhar para a história, nós vamos ver o homem se rebelando contra Deus. Essa história aqui da tentação de Eva, ela é muito parecida com aquele adolescente. A gente poderia dizer que Eva era uma adolescente na criação de Deus. Tinha tudo ali. E o diabo chega sutilmente e diz: olha, Deus proibiu vocês de comer desses frutos aí?
Ela disse, não, nós podemos comer de todos os frutos, só não podemos comer de um, porque Deus disse que se a gente comer, a gente morre. Alguém já teve algum problema com um adolescente, né? Ele chega da escola, chega cabeça virada, porque um coleguinha disse para ele, olha, seu pai não gosta muito de você, não. Você já tem 16, 17 anos, e ele tem aquele carrão, você não pode andar nele. Você não pode beber uma bebidinha, não pode cheirar uma droga, não pode namorar. E muitos adolescentes se revoltam a partir daí. E foi isso que Satanás fez com Eva. Ela logo pensou, mas é mesmo, né? Deus está privando a gente do melhor, de conhecer o bem e o mal, de ser igual a Ele. E essa foi a primeira rebelião. Lendo a Bíblia, são inúmeras as rebeliões do homem contra Deus. Depois tem a arca de Noé, o dilúvio, o homem preferiu não acreditar e morreu. Depois a Torre de Babel. Depois Sodoma e Gomorra. E por aí vai. E quando Deus manda tirar o povo de Israel do Egito, só no capítulo 13, 14 e 16 de Números, há umas 5 rebeliões contra Deus. E eles vendo a glória de Deus, vendo o poder de Deus na vida deles. Quando eles caminhavam pelo deserto, eles viam a glória de Deus na tenda. E ali houve muitas mortes por rebelião contra Deus. A rebelião de Corá, os espias que não quiseram entrar na terra. Até Arão e Miriam se rebelaram contra Deus. Achando que Deus era injusto, que deu mais privilégio para Moisés do que para eles. Então, nós temos essa tendência de ser rebelde contra Deus, às vezes contra os irmãos e contra até a igreja. Mas talvez a maior rebelião, ou pelo menos uma rebelião bem igual à do Éden, porque no Éden, Adão e Eva, eles viam Deus face a face. Era o lugar que Deus passeava para ter comunhão com eles. Tanto é que quando eles ouviram a voz de Deus, Deus não estava conversando sozinho. Ali possivelmente estava a Trindade, visitando, vendo a beleza da criação de Deus, Deus se gloriando na beleza da sua criação. E quando eles viram a voz de Deus, eles se esconderam. Então, a ideia ali é que Deus estava presente. Eu não sei se lá tinha almoço, janta e café da manhã, mas se tivesse, Deus estava lá na comunhão com eles. E mesmo assim, eles deixam de entender e de crer no amor de Deus. Mas aí a maior rebelião acontece com Jesus. É impressionante, a gente às vezes não para ver a profundidade da revolta que eles tiveram com Jesus, porque Jesus, o que Jesus fazia? Curava, ressuscitava, amava, ensinava, fazia o bem. E quando Jesus é preso, todas as instâncias que julgaram Jesus dizem, esse homem não tem culpa nenhuma. Jesus foi a maior injustiça de toda a humanidade no julgamento. Tudo foi a revalia, a arrepio. Tudo foi às pressas. Tinha que matar Jesus, independente, ou seja, inocente ou não. E todos os julgamentos dizem, esse homem não tem culpa, ele não fez nada, ele pode ser solto. Mas havia uma revolta. E veja bem,
todos, de uma forma ou de outra, ou com mais clareza ou com menos clareza, entendia que Jesus era quem? O Filho de Deus, o próprio Deus. Então era uma revolta contra o próprio Senhor Jesus, contra o próprio Deus. E aí, então, Jesus é crucificado. Eu quero passar alguns tópicos hoje para vocês. Eu gostaria que você não esquecesse deles, porque eles vão mudar a sua vida hoje. Deus vai falar ao seu coração. A primeira coisa que eu quero passar para vocês na nossa meditação tem alguns textos da Bíblia que nós conhecemos ele, no meu tempo falava de cor e salteado. É uma rotina da nossa vida. Um deles está em João 14, 6, o que está lá? Como? Quem não conhece esse texto? Quem já não ouviu esse texto milhares de vezes? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que tem uma foto, uma insígnia, uma figura qualquer de Deodoro da Fonseca? Alguém tem? Ninguém tem? Alguém tem uma moeda de 10 centavos que poderia trazer para mim? Opa, já ganhei 10 centavos. Depois te devolvo. Essa moeda tem duas faces. Uma diz o valor dela, 10 centavos. A outra diz a insígnia que está aqui de Marechal Deodoro da Fonseca. Nós olhamos só um lado. Alguém tem uma moeda de 25 centavos? Opa, daqui a pouco eu vou chegar em 100 reais. Está melhorando, ó. Já 25 centavos. Alguém sabe qual que é a insígnia da moeda de 25 centavos? Porque nós olhamos só um lado da moeda. É José Maria Paranho, é? O negócio lá do Rio Branco. Eu quero começar com vocês hoje falando de alguns princípios. O primeiro princípio é que nós não tornamos pecadores porque pecamos. Consegue processar isso? O fato de eu pecar não vai dizer porque eu pequei eu virei um pecador. É o inverso. Eu peco porque sou pecador. Consegue processar isso? Isso significa que se eu, pastor Carmo, conseguisse não cometer nenhum pecado, mesmo assim eu seria condenado porque eu sou pecador. Mesmo eu não cometendo nenhum pecado. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu nasci pecador. Eu quero que você guarde esse princípio para você. O outro princípio que eu quero que você guarda é que esse texto que nós lemos, ele tem duas faces. Qual que é a outra face desse texto? E que nós já
olhamos esse texto, já lemos ele, já pregamos sobre ele, alguém já pregou para nós, já fizemos tanta coisa nele. Mas, e a outra face desse texto? Qual é a outra face desse texto? A primeira. O que diz primeiro? Eu sou o caminho. Quem está no caminho tem uma direção e quem não está no caminho está perdido. Esse é o outro lado. Então, se eu estou no caminho, eu estou no lado certo. Agora, se eu não estou no caminho, o que acontece? Estou perdido. Esse é o outro lado. É a outra face da moeda. A verdade. A verdade é aquilo que é absoluto, que não tem como mudar. Agora, se você não está na verdade, você está na mentira, na fantasia, na ilusão. Isso significa que você não tem segurança, você não tem chão, você está numa fantasia. Agora, o mais importante, a vida. Se você não está em Cristo, que é a vida, você está morto. Já parou para pensar isso? É por isso que a palavra de Deus diz que ela é uma palavra, uma espada de dois gumes. Ela tem dois lados. Ao mesmo tempo que Jesus está dizendo, eu sou o caminho, quem está em mim tem direção, eu sou a verdade, quem está em mim tem um processo absoluto, eu sou a vida, quem está em mim está vivo. E quem está fora de mim está morto, está perdido, está condenado, está sem princípio, não tem verdade, não tem fundamento. Mais duas coisas para você gravar. A gente vê tantas pessoas história de pessoas que estavam na igreja, de jovem que vai para a faculdade, que desvia e aquela coisa toda. Nessas aulas que nós estamos tendo de treinamento a professores, cada dia estão ficando melhor. Ou eu estou mentindo? A gente está aprendendo. Quem não está indo está perdendo, mas está perdendo não só para você ser professor, para você crescer. E nós aprendemos uma coisa, né? O pessoal agora está batendo muito nisso, não é aprender, é o quê? Apreender, é você trazer os ensinamentos para dentro de você. Mas o irmão Harrison ensinou outra coisa, ninguém percebeu. Que é praticamente a mesma coisa. Internalizar o ensinamento. É trazer para dentro de você a mesma coisa. É você ter dentro de você. É você processar aquilo para você. Muitas pessoas se perdem na vida espiritual exatamente porque acham que Jesus é uma opção. Eu posso ter Jesus, eu posso não ter. Isso que nós estamos falando aqui, se você está no caminho, você tem direção. Se você está na verdade, você tem chão, você tem coisa absoluta. E se você está em Cristo, você tem vida. Fora dele, você está perdido. Você está numa fantasia e você está morto. E aqui acontece duas coisas. O que é você realmente processar a palavra de Deus? Eu vou citar dois exemplos. Quando Jesus, lá em João, no capítulo 6, ele diz que ele é o pão que tem que alimentar dele, que ele diz também que é a água, que se não alimentar dele, se não viver dele, não vive e tal. E depois o pessoal se escandaliza e alguns demandam dele e ele diz para os discípulos, vocês querem ir embora também? Aí Pedro faz a revelação que todos nós que somos crentes deveríamos fazer. Veja bem,
para onde iremos nós? Não tem vida fora do Senhor. Não tem como viver sem o Senhor. É isso que Pedro está dizendo. Porque a palavra tinha entrado no coração dele, ele tinha entendido que fora de Cristo não tem vida, está perdido, está morto. Veja o poder disso. Mas aí tem outro texto muito interessante, lá em Daniel 3, no capítulo 3, por aí, quando o rei Nabucodonosor chama eles e falou, olha, vocês não estão entendendo o que eu estou falando, vocês não sabem que eu sou o chefão, que a vida está na minha mão e a morte, eu posso matar vocês e posso deixar vocês viver, mas como vocês aqui são meus auxiliares, talvez vocês não entenderam direito, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou mandar tocar os instrumentos e se vocês não prostrar diante da imagem, vocês vão morrer. E Nabucodonosor nem acabou de falar. Agora veja o que é convicção. Ele diz, olha, ei, o negócio é o seguinte, você vai perder tempo. Porque nós não vamos prostrar diante da sua imagem. E se o senhor quiser nos matar, mata. Nós podemos morrer, mas nós não vamos prostrar diante da sua imagem, porque isso aí é uma bagaceira. Isso aí não é a verdade, isso não é a vida, isso não é o caminho. Então só fica sabendo disso. Você sabe por que aqueles homens falaram isso? Por uma questão bem simples. Guarde isso aí para você também. Não tem como você matar um crente. Sabia disso? Não tem como você matar um crente, ele tem a vida eterna. Não tem como você matar um crente. Ele tem a vida eterna dada por Deus e pronto, e acabou. É isso que nós precisamos entender o que é a vida cristã. Tem muita gente que está dentro da igreja, está no meio do povo de Deus, mas nunca aprenderam a respeito de Deus. Tem muita gente que acha que o simples fato de levantar a mão, ele se tornou crente. Mas não tem fruto, não tem vida, não lê a Bíblia, não busca. E aí aparece, né? Eu vou usar o exemplo de muitos jovens, né? Lá na faculdade o camarada diz, o homem veio do macaco. E ele acredita. Ele dizia. É a maior piada que eu já vi na minha vida, é você estudar biologia. Começando lá da ameba, que veio desenvolvendo, veio. É a maior piada. E você estuda aquilo e tem gente que acredita naquilo. E perde a fé numa besteira daquela. Mas tem outra ainda. Se não tem como você matar um crente, um servo do Senhor, por isso vocês não precisam ter medo, você não vai nos matar. Você pode cortar nossas pescoços, mas nós vamos continuar vivos, glorificando a Deus. Mas aí tem outra. Não tem como você matar uma pessoa que está fora de Deus. Sabe por quê? Ele já está morto. Ele não tem vida. A vida é só em Cristo Jesus, pronto e acabou, isso não muda. Aprendam isso. Se você, eu posso até encerrar essa mensagem aqui. Se você aprender que você só tem vida em Cristo Jesus e fora dele você não tem vida, você está morto. Você não tem mais para onde ir. Não tem. Agora, sabe por que nós somos rebeldes contra Deus? Eu citei o caso aqui do adolescente, né? O que nesse mundo aqui que é seu? Nada. O ar que você respira não é seu, a água que você bebe não é sua, a terra que você pisa não é sua, o que você come não é seu. Tudo é dado
por Deus. E nós ainda achamos na prepotência de não querer servir e glorificar esse nome de Deus. Isso é rebeldia contra Deus. É igual aquele adolescente que está em casa ganhando comida, ganhando roupa passada, roupa lavada, cama para dormir e quer rebelar contra o pai. Não está gostando? Foi o que Deus fez com Adão e Eva no jardim do Éden. A minha casa, minhas regras. Minha casa, minhas regras. As minhas regras não serviram para vocês? Vazam. Vai comer o pão com o suor do rosto. Porque lá tinha. Adão trabalhava. Mas eu acho que era aquele serviço light, de ar-condicionado, e aquela coisinha gostosa. Mas agora, você não quer viver as regras que eu tenho para você? E aí entra lá em João, lá em 1 João, que diz que os mandamentos e as regras do Senhor não são penosos, são gostosos. É para o nosso bem, é para a gente poder sentir bem, sentir prazer. E Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E esse homem, ele continuou rebelando contra Deus. A gente viu aqui, eu citei algumas rebeliões. Algumas. Tem N mais ainda. Por exemplo, o cativeiro aconteceu por causa de uma rebelião do povo que não queria viver os princípios de Deus. E muitas outras aconteceram por causa de rebeliões que o povo não queria. Mas aí, diante de tudo isso, surge o Senhor Jesus para nos dar uma outra oportunidade para que nós possamos voltar para Deus. Até aqui, o que é que nós vimos? Nós vimos a rebelião. Nós vimos que Deus coloca o caminho, a verdade e a vida para nós. E que fora dele não tem outra opção. E que nós só temos vida em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver Deus criando uma igreja que é o lugar do povo dele, dos resgatados, para a glória do Senhor Jesus. E lá no capítulo 5 de Efésios, no verso 27, diz que Deus criou uma igreja gloriosa, uma igreja que vai se apresentar diante dele sem rugas, sem mancha, como uma noiva perfeita. Uma das coisas que eu já fiz na minha vida durante uns 10 anos foi ser fotógrafo. Já fiz muito casamento, fotografei muito casamento, amo casamento na igreja, porque o povo tudo fica bonito, cheiroso. Eu não sei aonde é que o povo consegue arrumar tanta beleza para um dia de um casamento. Eu, quando vou fazer casamento, eu não peço para o pessoal orar de olho fechado. Eu peço para eles orar de olho aberto e olhando tanta beleza. As mulheres ficam lindas, os homens, aquilo, tudo, né? Isso. E depois aí vem a noiva, aquele vestidão, aquela coisa toda, com coroa, parecendo uma princesa. Cadê o Zé Nilton aqui, né? A mais linda possível. Isso é a igreja que está caminhando para o Senhor Jesus. Mas só que tem muitos problemas. A igreja aqui, eu coloquei, quando eu estou falando sobre igreja, eu não coloquei nem título nesse meu sermão. Eu fiquei pensando assim, colocar assim, igreja gloriosa, ou igreja caminhando para a glória, ou igreja militante, ou uma igreja em movimento. Nós somos uma igreja imperfeita caminhando para a perfeição. Nós temos muitos problemas. Alguém aqui na Blitz do Amor, quando você vai abraçar alguém, dá um abraço de amor, de carinho, alguém aqui já sentiu que alguém foi te abraçar e pisou no seu pé?
Hã? Tem alguém aqui que já teve... Alguém pisou no pé dele na brisa do amor? A irmã lá. Doeu? Hã? Porque a intenção do abraço é maior do que o pisado no pé. Eu pisei no pé do irmão ali, pensei que ele ia levantar para dizer que alguém pisou no meu pé. Foi intencional. Porque o amor, o abraço, a comunhão é maior do que o pisado no pé. Eu olhei o pé de muita gente e falei, não posso pisar no pé de uma mulher, que essas unhas bonitas, essa sandália aí, eu não posso porque... Conta-se que numa certa região gelada, os porcos espinhos estavam morrendo. Muito frio, muito frio. E eles descobriram que se eles aconchegassem um ao outro, eles aqueciam. Mas aí tinha um problema. Quanto mais aconchegava, mais espetada um dava no outro e tomava espetada também. A conclusão era o seguinte, ou eu arrisco tomar algumas espetadas e dar algumas espetadas, ou eu vou morrer congelado. O qual você preferiria? Morrer congelado por umas espetadas que você ia tomar e por umas espetadas que você ia dar? Essa é a igreja do Senhor Jesus, em movimento, caminhando para a glória. Nós vamos tomar espetada e vamos dar espetada na nossa comunhão. E nós temos que estar pronto para dar o mínimo de espetada possível e suportar quantas espetadas nós estiver tomando para que nós possamos continuar crescendo em direção à glória do Senhor Jesus. Amém? E a palavra de Deus diz isso lá em Efésios, no capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, suportando-os uns aos outros em amor. Não é com raiva, não. É suportando-vos uns aos outros em amor. Esses dias, agora na quinta-feira, na empresa onde eu trabalho, teve uma confusão violenta lá. Na quarta-feira, eles pediram para a gente trabalhar para adiantar o serviço, que a obra está atrasada, muito problema, e nós fomos, e foi um dia maravilhoso, trabalhamos até a hora do almoço. Eu falei, eu vou trabalhar porque tem comida aqui, a hora que eu comer eu vou embora. Trabalhei até meio-dia, enchi a barriguinha e vazei. Todo mundo fez isso também. E na quinta-feira, quando eu cheguei lá, estava uma muvuca na portaria. Porque um rapaz que foi trabalhar na quinta-feira, ele entrou com autorização de um chefe. E quando ele foi entrar na quinta-feira, eles não deixaram ele entrar. E o engenheiro já estava estressado, com a obra atrasada, o pessoal cobrando e aquela coisa toda, e aí não deixou entrar porque não sei o que, e virou. O Eliseu sabe mais da história do que eu, porque eu cheguei e já estava. E o engenheiro, ele perdeu o controle. E foi preciso segurar ele, porque ele queria bater na mulher da responsável pela portaria. Resultado. Abandonou a obra. Está lá, ninguém sabe o que vai fazer agora, porque existe um contrato. Ele disse, eu não volto aqui mais. Eu tentei conversar com ele, porque a gente era razoavelmente amigo. A menina perdeu o chão, teve que ir embora, virou aquela bagunça toda. Só que eu sei que o engenheiro
tinha problema comigo. Mas eu sempre estive orando por ele e continuei orando por ele. Eu podia ter dito, graças a Deus ele foi embora. Mas é uma pessoa humilde, eu entendo ele. Ele estava tentando dar o melhor dele. Fazendo o melhor que ele podia. Por um momento, por uma bobagem. Graças a Deus que não aconteceu outra coisa maior. Porque tinha gente lá e segurou ele e tudo, a mulher voltou para dentro e tudo. O que eu senti com isso? Compaixão, pena, tanto dele quanto da mulher. Sabe por quê? Ele é um servo do Senhor. Ela eu não sei. Eu até falei esse dia para o irmão Gumercê sobre ele, da maneira que ele exerce a fé dele. Mas são corpo de Cristo que são feridos. E nós precisamos aprender a orar, entender e cuidar desse corpo de Deus maravilhoso. E saber que nós somos chamados para ajudar uns aos outros. Eu acho que foi ontem, eu conversei com a irmã Nayara, falei, irmã, eu estou sentindo falta de você. E eu já chegou aqui e falou, e depois o senhor falou aquilo, eu lembrei que nossa classe, estou falando aqui, irmã, nossa classe de casado precisa fazer alguma coisa para EBD. Eu falei, conversa com o irmão Gumercê, porque também está pensando nisso. E depois vocês vão se entender aí. Para quê? Para que o corpo de Deus continue crescendo. São pessoas, são peças importantes na obra de Deus, cada um de nós. E quando Deus fala desse corpo maravilhoso lá em Coríntios, gente, a gente não tem noção da grandeza de Deus, como a gente não tem noção da grandeza que é essa máquina que nós chamamos corpo. E Jesus compara isso com uma igreja. O nosso coração, o meu já bateu 37 anos, não, 73 anos. Dia e noite. Eu só mando olhar como ele está, mas nunca dei manutenção nele, não precisou. Isso é perfeição de Deus. E Deus compara a igreja com esse corpo maravilhoso. Uma corrente sanguínea que rega todo o nosso corpo, ela é como duas mãos, saindo sangue das artérias e entrando no coração pelas veias. E toda parte do nosso corpo é regada com esse sangue. É uma bomba fechada. Ao mesmo tempo que ela empurra o sangue por um lado, ela puxa por outro. Fazendo isso incessantemente. E a igreja do Senhor Jesus é esse corpo maravilhoso que nós somos. Para finalizar, eu quero passar aqui quando que nós tornamos igreja do Senhor Jesus? Quando é que nós tornamos igreja do Senhor Jesus? Quando eu, pastor Carmo, torno igreja do Senhor Jesus? Quando é que você torna igreja do Senhor Jesus? É quando nós entendemos, lembra do que eu falei lá? Que nós somos pecadores? Não porque pecamos, porque nascemos pecador. E o pecado que condena o homem não é porque você xingou, não é porque você deixou de pagar, não é porque você tem ódio de alguém. Não, esse pecado não te condena. O pecado que condena o homem é o pecado da rebelião, da falta de reconhecimento de Deus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o pecado que condena o homem. Ninguém vai para o inferno porque xingou alguém, porque brigou com alguém, ficou com inveja de alguém. Vai para o inferno por não reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o pecado que condena o homem. Esse é o pecado que faz o homem ficar morto.
E quando você chega diante de Deus e confessa seu pecado, reconhece que Jesus é esse mundo para te salvar, porque você está morto, você está perdido, você precisa de vida, e vida só em Cristo, não tem outra saída. E você aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aceitar Jesus como Senhor e Salvador é você crer nele e aceitar os princípios dele, porque ele vai ser o seu Senhor, ele vai dirigir a sua vida. Você tem que fazer o que ele quer que você faça, porque ele sabe o que é melhor para você. Aí nós tornamos a igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós tornamos a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós somos obrigatoriamente produzir o fruto do Espírito. Não é os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, veja a coisa gloriosa. O Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus, vem morar no meu coração. Para quê? Para marcar que eu pertenço a Deus e para dirigir a minha vida para que eu glorifique a Deus. E quando isso acontece, eu ganho vida. E ninguém mais tira essa vida de mim. E aí, para você não ficar mal entendido, porque eu disse que quando você tem inveja, quando você xinga, quando você faz qualquer coisa errada, esse pecado não te condena. Ele não te condena, mas ele atrapalha a sua comunhão com Deus. Então, pecado nenhum faz bem na vida de um crente, de um salvo no Senhor Jesus Cristo. Consegue entender isso?